Olá, meu nome é Tayane, juntamente com o Anderson e o Daniel, vamos falar um pouco da análise comparativa entre a certificação Fator Verde de Fortaleza e demais certificações ambientais. Essa temática da sustentabilidade ela vem sendo amplamente discutida nas últimas décadas, apesar de não ser algo recente, né? Na verdade, foi algo que teve início lá por volta de 1987, numa comissão que foi falar do meio ambiente na ONU, né? E a Organização Mundial das Nações Unidas, e foi feito um relatório discutido exatamente sobre as fontes inesgotáveis do planeta, né? A água, a energia e diversas coisas que foi trazida à tona como preocupação para as gerações futuras. E o enfoque dessa apresentação, a gente vai focar na questão dos serviços, das atividades da construção civil. Né? Vamos destacar a construção, porque a construção civil ela está ligada ao crescimento das cidades, né? Tanto no que diz respeito a questões econômicas, né? E também a infraestrutura do espaço que vai ser utilizado para que seja construído, né, prédios tanto residenciais como comerciais, enfim. E, por incrível que pareça, esse mercado da construção civil, ele tem sido, sim, um mercado que tem gerado atualmente um grande impacto ambiental, né? Por quê? Por causa do consumo de água das cidades, quando algo vai ser construído, também devido à questão dos resíduos sólidos, a forma com que eles são descartados, né? Às vezes são formas que não são a melhor forma, a forma correta, né, de ser descartado esses resíduos, e vem causar o quê? Vem causar entupimento dos bueiros, vem causar o assoreamento de rios, enfim, gera um grande impacto que talvez algumas vezes por não estarmos prestando atenção nessa questão, não entendemos ou às vezes não percebemos, né? E esse trabalho, ele vem fazer o quê? Né? Ele vem contextualizar essas certificações. Na verdade, são duas certificações que são mundialmente conhecidas, que é a LEED e a Aqua, né? Mas elas são bem difundidas aqui no Brasil e vamos tentar estabelecer um paralelo, né, com a certificação do Fator Verde, que é uma certificação que veio ser implantada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. E vamos ver a metodologia, as formas de avaliação, vamos apontar algumas semelhanças, divergências e sim, né, os impactos que elas venham a causar. E toda essa preocupação, ela vem, como eu já falei, né, ela vem se tornando maior justamente porque, por exemplo, hoje, quando há várias edificações sendo feitas, né, ela chega a cerca de 40% de todo o consumo mundial de energia. Então, assim, é algo que tem uma proporção muito grande e algo que tem um impacto muito grande, né? E aí, com o intuito de minimizar esse impacto, foram criadas essas certificações. E logo mais os meninos vão abordar mais sobre elas. Boa noite. Meu nome é Anderson Ribeiro. Irei continuar a apresentação do artigo. Agora irei falar sobre a metodologia. O presente trabalho é uma pesquisa explorando o tema da sustentabilidade no universo da construção civil. E o que diz respeito à sua finalidade é uma pesquisa descritiva, com o objeto de estudo sendo as certificações ambientais e sua relação. Os objetivos, eles são expostos de forma quali e quantitativa. O método utilizado no trabalho consiste no método dedutivo, de modo que a esfera da pesquisa é construída do campo macro para o micro, de modo que observamos o quadro geral da sustentabilidade, o mesmo na construção civil, e em seguida finaliza com as certificações ambientais.
As fontes de pesquisa foram essencialmente de base bibliográfica, tanto digital quanto física, de autores que discorriam sobre a temática abordada. A comparação entre as certificações proposta aqui é feita tomando como partidos os critérios avaliados em cada uma, permitindo assim compreender os aspectos que deixam de ser abordados em cada certificação, assim como também a importância dada aos demais conteúdos da análise. A avaliação da certificação, ela pode ser feita de diversas maneiras. Cada uma tem as suas características, mediante a somatória de itens, ou atendimento a critérios, ou mesmo pela avaliação de desempenho. Assim, vale destacar que essa diferenciação na avaliação é uma vantagem aos pretendentes a certificarem seus empreendimentos. Agora, irei começar a apresentar os resultados de discussão. Ele é dividido em duas partes. Primeiramente, ele apresenta as certificações e, em seguida, vai fazer a comparação entre eles. No caso, eu vou apresentar quais são as certificações. Antes de citar as três certificações, os autores apresentam essa linha do tempo de desenvolvimento sustentável, que é uma informação bem interessante, pois ele começa abordando sobre a sustentabilidade, onde vale destacar que o desenvolvimento sustentável não caiu no esquecimento, e ele foi incorporado em diversas áreas, onde a prática da preservação ambiental tornou-se um critério fundamental para a manutenção de diversos segmentos de produção e mercado. Em diferentes países, a regulamentação com política de reflorestamento, descarte de material, de reciclagem e de reutilização de recursos tornou-se um requisito para o funcionamento de diversas atividades. A construção civil brasileira seguiu essa tendência, e, em virtude do impacto gerado por ela ao meio ambiente, algumas regulamentações passaram a ser cobradas da atividade. E, além dessas normas e regulamentações referentes ao meio ambiente, na área da construção civil, com a popularização das certificações ambientais ao redor do mundo, o mercado brasileiro viu uma possibilidade de adentrar nesse ramo com relevância internacional. E agora, irei apresentar a primeira certificação que é objeto de estudo desta pesquisa, que é a LEED, Leadership in Energy and Environment Design, que é uma das certificações ambientais mais difundidas no mundo. E sua popularidade deu-se, entre outros motivos, pelo método de avaliação da edificação permitir diferentes tipologias de edifícios, facilitando assim a adesão de empreendimentos diversificados. Ela pode ser dividida em 4 categorias, sendo a de novas construções, em que é permitido analisar todos os aspectos envolvendo a obra, a implantação, a utilização, desde a concepção do empreendimento. Tem a de design de interiores, que é voltada para os espaços internos das edificações. Tem a de edifícios existentes, que é voltada para a adaptação de projetos existentes com soluções mais sustentáveis, principalmente no que diz respeito à operação e manutenção deles. E a última é a LEED para bairros, que traz certificação para uma nova escala, analisando assim os bairros e sua relação com a comunidade. Essa certificação possui 8 áreas, que estão mostradas aqui nessa figura. Elas são subdivididas em critérios, que são classificados em pré-requisitos obrigatórios, ou seja, que necessitam ser estabelecidos, independente de qual categoria seja o projeto, e os créditos, que, por sua vez, são ações focadas para melhorar o desempenho sustentável do empreendimento. O método avaliativo consiste em um somatório de pontos, que atende a diferentes categorias estabelecidas,
totalizando 110 pontos. O somatório vai classificar o nível da edificação, sendo ele a certificação básica, que é aqui o selo verde, Certified, que varia entre 40 e 49 pontos. O selo prata, que aqui está com a cor azul, silver, que varia entre 50 e 59 pontos. O selo gold, que aqui está pela cor amarela, que é o ouro, varia entre 60 e 79. E o maior de todos, que é o platina, que aqui está representado de cinza, que é o platinum, que são aqueles que conseguem mais de 80 pontos. Esse selo LEED, em virtude de sua popularidade internacional, é habitualmente utilizado como uma promoção publicitária de empreendimentos, sendo as certificações conhecidas e valorizadas na construção civil. A segunda certificação é a AQUA, Alta Qualidade Ambiental, que ela é basicamente uma adaptação brasileira do selo francês HQE. A AQUA possui dois pilares principais, que é o SGE, Sistema de Gestão de Empreendimento, que é fundamentalmente a gestão dos serviços logísticos e processos operacionais utilizados em todas as etapas do projeto, documentação, concepção, implantação, operação e uso. E o outro pilar é o QAE, que é a qualidade ambiental do edifício, onde é basicamente a análise dos critérios construtivos e ambientais estabelecidos no perfil do empreendimento. A AQUA conta com 14 critérios que se desmembram em 4 indicadores de desempenho. No AQUA, não há nível intermediário. Para receber a certificação, devem ser atendidos os critérios mínimos estabelecidos e que são classificados em 3 níveis, que é a base, que são os requisitos presentes nas práticas correntes e legislação. Temos as boas práticas e temos as melhores práticas. A popularização do selo AQUA deu-se em virtude dela permitir a certificação por etapa de um dado empreendimento. Por exemplo, ele pode ser certificado somente na fase de operação ou na fase de implantação, ou pode ser mesmo nas duas fases. Agora, vamos para a terceira, e que é o foco principal desse projeto, que é a certificação Fator Verde, que foi criada pela Prefeitura da cidade de Fortaleza, que, assim como os exemplos citados anteriormente, ela prioriza a preservação ambiental e a redução dos impactos ao ambiente gerado pela construção civil. Entre seus objetivos, a gente pode citar que tem os objetivos focados para diretrizes e parâmetros mais sustentáveis, a questão dos solos sustentáveis, a harmonização entre o ambiente natural e antrópico, a valorização da população local, são voltados para a emissão de carbonos, para a cobertura vegetal da cidade, assim como também focado para uma sensibilização ambiental e educacional no município. A certificação Fator Verde, ela contempla 6 áreas de atuação, que estão mostradas aqui na figura, sendo cada uma dessa área subdividida em 25 critérios, sendo 12 obrigatórios, que são os mínimos exigidos, e 33 e 13 opcionais, perdão. Os critérios obrigatórios costumam estabelecer um parâmetro mínimo de obrigações socioambientais que devem ser atendidas. Já os opcionais configuram a melhoria do desempenho do empreendimento, no que diz respeito à sua sustentabilidade. E, de acordo com a quantidade de critérios atendidos, ela vai ser classificada em 4 critérios, que são os níveis de certificação. O bronze, que são aqueles que atendem só os 12 critérios básicos. O prata, que além de atender os 12 obrigatórios, tem que ter um mínimo de 6 opcionais. O ouro, que além dos 12 obrigatórios, tem que atender um mínimo de 10 opcionais. E o diamante são aqueles que, além dos 12, devem atender no mínimo uns 20 opcionais.
Olá, boa noite, professora, caros colegas. Bem, a minha parte desse trabalho ficou essa parte aí da análise comparativa, tá? Dos selos, dos 3 selos, o Aqua, o LEED e o fator verde. Eu destaco que o fator verde, ele é um selo feito aqui no Ceará, de Fortaleza, tá? Ele é um selo daqui, mas é bastante utilizado já, e os outros selos, eles são utilizados também pelo Brasil. Aí, essa parte do trabalho, ele só mostra algumas das coisas que são analisadas por esses selos. Por exemplo, na implantação do projeto, o Aqua, ele já analisa a relação e o entorno, o LEED, localização e transporte, fator verde, a cidade sustentável, entre outros. Aí, eu não vou ler todos, mas vocês vão ver que vai chegar um certo momento que alguns não tem só um risquinho. Por que disso? Porque esse quesito não é analisado nesses selos, aí não tem nada no trabalho lá sobre ele, aí tem esse risquinho. Então, lá, materiais sustentáveis e recursos de planejamento de resíduos, já os 3 selos tem isso. Eficiência energética, os 3 selos também. Recursos hídricos, os 3 selos trabalham com isso. Já aqui, ó, vocês já podem perceber que nos aspectos regionais e locais, o Aqua e o fator verde não tem. Já o LEED, sim. Qualidade do ambiente interno, os 3 trabalham. Conforto visual também, os 3. Conforto olfativo, o LEED e o fator verde não tem. Conforto acústico, só o LEED que não vai ter. Conforto térmico, os 3 têm. Aspectos sociais, só o fator verde que tem. Inovações e tecnologia, só o LEED. Bem, a conclusão que tem nesse trabalho é que as certificações ambientais, elas servem para ter parâmetros para os empreendimentos se basearem, né, para que de forma parametrizada eles tenham um controle melhor dos danos causados ao meio ambiente, que possam controlar eles e procurar medidas para minimizá-los, né? E só o simples fato do empreendimento ter adotado esses selos, os 3 ou só um deles, não importa. Contanto que adote eles, já valoriza o empreendimento internamente como externamente, para fora do país, é bem valorizado já. E é uma coisa que deve ser compartilhada por todos, né? A pretensão é que todos os empreendimentos adotem esses selos e fiquem cada vez mais ambientalmente corretos. Obrigado.